Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Nós vamos estar trabalhando com a nossa 5ª unidade do livro de Física Experimental, Física Geral Experimental. Então, o tema da nossa aula de hoje é o conceito, classificação e descrição dos diferentes tipos de energia. Então, o que nós vimos até aqui? Nós compreendemos o que era força, o que era posição, trajetória, nós vimos as leis de Newton. Eu espero que vocês tenham assistido a nossa aula extra sobre as leis de Newton. Então, nós vimos leis de Newton, nós entendemos o que acontece quando nós temos que a força resultante é igual a zero, quando a força resultante é diferente de zero, entendemos o que era velocidade, o que era a equação de Torricelli. Então, nós vimos toda a parte da física associada à dinâmica, à cinemática. Então, agora nós vamos começar a discutir um pouquinho o conceito de energia. E o conceito de energia, ele está atrelado ao movimento, ao trabalho. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho daquilo que nós já estamos vendo ao longo dos nossos encontros e nós vamos atrelar esse conteúdo de energia. Então, o que acontece com esse meu corpo para que a gente realize trabalho? O que é necessário para a realização de trabalho? E o que é esse conceito, energia, que nós utilizamos em todos os momentos do nosso cotidiano e que muitas vezes gera uma confusão conceitual, né? O que de fato é energia? Como que ela está atrelada às situações do meu cotidiano. Quais são as metas de aprendizagem? Então, é apresentar o conceito e a unidade de energia e descrever, né, esses principais tipos de energia. Então, quando nós falamos de energia, é um conceito muito amplo e que geralmente gera uma confusão de definição, até por nós conseguirmos compreender a energia em diferentes situações do nosso cotidiano. Então, quando eu falo de energia elétrica, de energia química, de energia cinética, de energia potencial, então, quantas vezes esse termo ele aparece em situações do nosso cotidiano, né? Destacar a possibilidade de transformação de energia de uma modalidade a outra, estabelecer o princípio da conservação de energia. Então, aqui, quando nós formos falar um pouquinho de energia, a gente vai colocar um pezinho ali na termodinâmica, porque nós vamos atrelar a energia ao conceito de conservação de energia, né? Para conseguir entender como esse conceito está presente no nosso cotidiano e como ele está relacionado com essa transformação de uma energia para outra. Definir trabalho de uma força constante, a unidade de trabalho e o trabalho de uma força variável na direção do deslocamento e trabalho de uma força elástica. Então, nós vamos entender o que é o trabalho, né? Quando ele surge. E o que ocorre com esse trabalho quando a minha força é constante, né? Ela não muda o seu valor ao longo do movimento. Ou o que ocorre quando nós aplicamos forças variáveis, né? Ou seja, forças que vão mudando o seu valor ao longo do movimento. Conhecer o conceito de força conservativa e a definição de energia potencial elástica. Então, nós vamos atrelar a ideia de força conservativa, né, quando eu não dependo da minha trajetória, mas da posição final e inicial do meu movimento, né? E como que isso está atrelado à energia potencial elástica, à energia potencial gravitacional. Apresentar e definir energias potencial gravitacional e elástica e energia mecânica. E deduzir o teorema da energia cinética, né? Então, é conseguir atrelar esses conceitos dentro da nossa realidade, né? E conseguir entender do ponto de vista da física, como energia e trabalho, eles estão relacionados ali com os conceitos que nós estudamos ao longo da disciplina. Conceito, classificação e descrição dos diferentes tipos de energia. Ali eu coloquei uma tirinha do mangá para vocês, porque ele é bem o que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, ele diz assim:
Isso me lembra que já ouvi o termo energia cinética e energia potencial antes. Um objeto que se move contém energia, que é referida como energia cinética. Ela representa a energia do momento, né? Do movimento daquele corpo. Parece semelhante ao momento, mas a energia cinética deve ser diferente, certo? Sim, elas são diferentes. O momento é governado pela lei da conservação do momento, mas a energia também deve ser conservada. Você quer dizer que existe uma lei que descreve a conservação da energia também. Sim, mas a energia pode ter muitas formas. Existe a energia cinética, potencial, energia química, energia térmica, energia nuclear e muito mais. Você está bem? Então, quando a gente fala, essa tirinha ela traz uma ideia muito interessante, né, daquele mangá que eu já disponibilizei para vocês a capa no material extra. Mas quando nós falamos de energia ela está associada no nosso cotidiano de diversas maneiras. E ela tem diversas formas que ela pode assumir. Então, a gente tem energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica, energia elétrica, energia química, energia nuclear. Então, quantas vezes esse termo ele se faz presente no nosso cotidiano? Só que energia ela não possui uma definição direta, em que a gente pode dizer energia é isso e ponto final, né? Ela é compreendida como um conceito que ele é construído a partir de condições em que aparece e das formas de medi-la. Essas condições é quando nós falamos da energia térmica, da energia nuclear, da energia química. Então, essas diversas formas que essa energia vai surgir. E é isso que vai trazer essa definição em relação a ela. Então, em vez de nós definirmos de forma rigorosa energia é isso e ponto final, nós buscamos entender quais situações que esse termo energia se faz presente no nosso cotidiano. Um corpo ou um sistema possui energia quando está em movimento, ou quando se encontra em uma situação que pode produzir movimento. Dessa forma, a energia está associada a estado de um ou mais objetos. Então, nós podemos ter energia quando o meu corpo ele está para começar a se mover. E nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje. Eu posso ver energia quando o meu corpo já está se movimentando. Então, a energia, quando nós vamos falar desse termo, é difícil no sentido que eu não tenho uma descrição explícita. A energia é esse ponto final. Nós atrelamos a ela relacionado às diversas formas que ela se faz presente. E nós vamos entendendo a energia em relação à forma que ela assume. E aí nós vamos tentando trazer os conceitos, construir conceitualmente o que é energia. Então, a energia, ela obedece o princípio da conservação de energia, que é lá a primeira lei da termodinâmica, que nós não vamos adentrar com profundidade, mas é para nós entendermos como que a energia está presente no nosso dia a dia. Então, segundo essa lei do princípio da conservação de energia, a energia ela não pode ser criada e nem destruída, ela é apenas transformada ou é transferida entre sistemas, mantendo-se constante a quantidade total. Então, quando eu falo da energia, a energia não é uma grandeza que eu consigo destruir ou criar. A energia ela é transformada em outras formas de energia. Um exemplo bem legal da gente pensar na energia, por exemplo, no funcionamento de um trem, de uma locomotiva, a vapor. Então, o que nós temos inicialmente? Eu tenho lá o carvão, faço a queima desse carvão, então eu tenho energia química. Essa energia química ela se transforma em energia térmica. E essa energia térmica, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que aquele gás ele se expanda, né? Ele ocupe um volume maior. Então, imagine que eu tenho um gás que ele está numa seringa. O que acontece quando a gente aquece qualquer corpo? As partículas que compõem aquele corpo vão ficando cada vez mais agitadas e aumenta a temperatura. Então, imagine que essas partículas que estão ficando cada vez mais agitadas, elas vão colidir com as paredes dessa seringa, que tem um êmbolo. Então, o que vai acontecer? Elas vão expandir. Quando esse gás ele se expande, ele gera movimento. Então, ele vai fazer com que aquela locomotiva ela comece a se locomover. Então, vejam, nós tínhamos uma energia química, transformou em energia térmica. Energia térmica expandiu o gás que tinha ali. Aquele gás gerou um movimento, né? Então, ele gerou energia cinética, aquele corpo começou a se movimentar.
começa a se deslocar. Então, vejam que eu não criei energia. Também não destruí a energia. A energia ela foi se transformando. Aí eu também tenho transferência de energia. Então, quando aquelas minhas rodas entram em contato com aquela superfície, pode acontecer a energia por atrito, né? Então, eu posso transferir energia na forma de calor devido ao atrito. Então, eu não estou perdendo a energia, não estou destruindo a energia, ela está se transformando em outras formas de energia, certo? Então, quando isso acontece, eu digo que a energia ela foi transformada em outras formas de energia, mas não destruída. Então, quando nós falamos de energia, aquilo que eu tenho que guardar é o princípio da conservação da energia. Então, ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída. Ela pode ser transformada ou transferida. Então, transformo em outras formas de energia química, energia térmica, energia mecânica, energia cinética, potencial gravitacional, a energia, a transferência de energia térmica devido à diferença de temperatura. Então, essa energia, ou ela se transforma, ou ela é transferida, mas jamais destruída ou criada. Então, isso é o que nós temos que guardar toda vez que nós falamos do termo energia. E esse conceito, né, esse princípio da conservação, então, ele é lá da primeira lei da termodinâmica, tá, pessoal? Só para vocês entenderem da onde que eu tirei esse princípio, tá? Então, quando nós falamos de energia, o que eu quero que vocês lembrem, guardem no coração de vocês, então essa relação de que a energia, ela pode ser conservada, pode ser transferida, mas essa energia, ela jamais pode ser destruída ou criada. Então, não consigo fazer isso, né? Então, por isso que a gente fala que é um princípio da conservação da energia, porque eu não consigo destruir e não consigo criar, eu consigo transformar em outras formas. Então, em diversos processos, o que nós temos? Que a energia ela muda de forma, igual o exemplo de uma locomotiva. Tem uma energia que está na forma de energia química, passa, se transforma em energia térmica, se transforma em energia mecânica. Parte dessa energia ela é perdida para o ambiente, ela transferida para o ambiente, seja devido à diferença de temperatura, porque eu preciso fazer com que esse gás volte ao estado líquido, por exemplo, quando a gente pensa no funcionamento de uma máquina térmica, de uma usina. Eu posso ter que parte dessa energia dissipada na forma de calor devido ao atrito. Então, quando a gente fala ali da energia, é interessante lembrarmos que ela muda de forma, ela é transformada ou ela é transferida. Então, é uma pergunta que surgiu aqui do Silvio. A energia, ela para onde vai depois de ser usada? Então, depende de cada caso, né? A física, ela tem essa curiosidade, porque ela depende da situação, né? Sempre vamos usar o referencial, analisar a situação. Então, por exemplo, se eu falo de uma máquina térmica, né? De uma máquina que vai funcionar para gerar movimento. Então, se eu penso numa situação de uma máquina térmica, o que eu tenho? Que eu tenho uma água, um líquido, e eu vou aquecer esse líquido a tal ponto que ele vire vapor. Esse vapor superaquecido a uma alta pressão, ele vai se deslocar ao longo do funcionamento dessa máquina, a um ponto em que, em um dado instante, ele vai se expandir. Porque eu aumentei tanta temperatura que ele se expandiu e ele gera movimento. Então, ele expande e gera movimento. Ali das minhas pás, por exemplo. E aí, o que acontece? Eu preciso fazer com que esse gás retorne ao estado líquido. Então, o que eu faço? Eu passo ele para um condensador, por exemplo. E nesse condensador, o que eu tenho? Ou uma água a temperatura ambiente, ou ele vai estar em contato com a atmosfera. O que vai acontecer? O meu líquido superaquecido em contato com o outro, o meu vapor superaquecido em contato com o líquido que está com uma temperatura mais baixa, ele vai perder calor para esse corpo, ele vai transferir energia térmica para esse corpo. Então, veja, eu tenho uma energia térmica devido à alta temperatura que eu coloquei esse gás, e ele vai ceder parte desse calor para um outro corpo, no caso a água a temperatura ambiente. E
essa temperatura ambiente vai fazer com que esse meu gás vai diminuindo a temperatura até que ele volte para o estado líquido, daí ele retorna para a bomba. Então, ao longo desse trajeto, ele perde energia na forma de atrito, ele perde energia na forma de transferência de energia. Então, veja que eu estou transformando, eu tinha uma energia química, transformei em térmica, aqueci meu gás transformou essa energia térmica em energia mecânica, gerou movimento. Essa energia mecânica, ela foi e gerou movimento. Daí, essa mesma energia térmica, ela vai passar por uma caldeira em que eu tenho um condensador, em que eu tenho uma temperatura mais baixa. Então, eu vou ceder, né? Eu vou transferir energia térmica de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, transferir energia. E aí eu volto para esse processo. Então, ela foi se transformando ao longo do caminho que ela vai percorrendo. E nesse momento que ela vai percorrendo esse caminho, eu preciso pegar parte desse calor e mandar para uma fonte fria, para voltar ao estado líquido. Então, veja, transferi energia na forma de calor, realizei trabalho, então gerei energia mecânica. Então, a energia, ela vai sendo transformada. Espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta, Silvio. O Ricardo me perguntou quantos tipos de energia existem, são diversas, né? Mas a que nós vamos ver hoje é energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Mas nós temos energia elétrica, energia mecânica, energia térmica, energia nuclear e aí por diante. Então, são muitas formas que a energia consegue, e a energia química. Então, são muitas formas que a energia pode assumir. Ela pode ser transformada em muitas formas. Uma forma de compreender esse conceito é por meio da analogia com o dinheiro. Então, assim como os valores em dinheiro, nós podemos transferir ele para outras contas, né, de um banco para o outro, eu consigo fazer transferência de dinheiro, a energia também pode ser transferida. Então, eu consigo transferir energia, por exemplo, energia térmica. A energia térmica nada mais é do que uma energia que é transferida devido à diferença de temperatura, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou energia potencial gravitacional e potencial elástica, que ela pode ser transformada, né, em energia cinética. Ou quando nós temos a energia mecânica e parte dessa energia é transferida a partir do calor devido ao atrito. Então, a energia, ela assume muitas formas, e uma forma de pensar nisso é quando a gente fala em dinheiro, né? Eu tenho meu dinheiro guardado na conta bancária. Eu consigo pegar esse dinheiro e transferir para outras contas, e posso pegar esse dinheiro e transformar em outra coisa, que é comprar uma outra coisa, né? Então, esse dinheiro, ele assume outra forma. Então, um jeito legal de pensar uma analogia, né? O risco da analogia é entender errado, mas uma forma de pensar numa analogia é esse dinheiro em relação à conta bancária, que ele pode ser transformado pode ser transferido de uma conta para outra, né? E a energia é a mesma coisa, eu consigo transferir uma energia para outra forma de energia, de uma forma para outra. A energia, uma pergunta muito legal aqui, ó, Délcio. Então, a energia não pode ser destruída, mas ela se perde, então. A energia, ela não se perde, ela é transformada. Então, eu consigo pegar a energia térmica e transformar em energia mecânica. E eu posso ter que o meu sistema, ele não está isolado. Quando eu falo que um sistema isolado, é quando ele não permite trocas de calor com o meio externo. Então, ele está ali fechadinho, eu não consigo fazer troca de calor. Igual a garrafa térmica. Ela não permite a troca de calor com o meio externo. Então, eu fico com a energia térmica, energia relacionada à temperatura daquele corpo ali. Mas se eu pego aquele café e coloco numa xícara, o que acontece? Eu tenho um sistema que ele pode trocar energia. Então, se eu colocasse uma xícara de café aqui na sala, vamos supor que a xícara de café está ali com seus 30 graus e a nossa sala está aos seus 20 graus. O café está mais quente em relação à sala. Então, ele vai ele vai transferir calor para a nossa sala. Então, a energia ela não se perde, ela é transformada em outras formas de energia. Um exemplo é o que nós vamos ver hoje, como energia potencial. Ela pode ser transformada em energia cinética, que está associada ao movimento de um corpo.
Então, a energia ela não é destruída e nem perdida, ela é transformada em outras formas. E até quando a gente fala que parte da energia se dissipou, mas ela se dissipou em relação a que forma de energia ela está assumindo. Ela foi transferida, mas foi transferida em que outra forma de energia? É nesse sentido que eu gostaria que vocês pensassem na energia. Bom, uma pergunta que surgiu do Nieuro. Eu não sei se eu pronunciei certo. Se eu não pronunciei certo, até peço desculpas. Ele perguntou qual o nome que se dá uma energia que é transformada em outra forma de energia. Depende da forma de energia que ela está assumindo. Então, quando a gente fala da energia potencial, por exemplo, é uma energia que ela tem o potencial de gerar movimento, certo? Mas ela vai depender. Eu posso ter uma energia potencial elástica, posso ter uma energia potencial gravitacional, que se transforma em outra forma de energia. Então, depende da forma de energia que ela está se transformando. Aqui uma pergunta: qual a diferença de energia estática, cinética e dinâmica? Quando a gente fala de um sistema estático, a gente está falando de um sistema que ainda não está em movimento. Quando a gente fala do atrito, quando a gente fala de um sistema estático, um sistema que não está em movimento ainda, né? E quando eu falo numa energia dinâmica, eu estou falando de um sistema em que eu tenho movimento. Essa é a principal diferença. Estático é um corpo que está parado, né? Ou a gente fala que ele está em equilíbrio ou ele está em repouso. Não há movimento. Quando eu falo da dinâmica, eu estou falando de algo que tem movimento. Pergunta do Isba ar-condicionado. Bom, depende o Ezequiel perguntou assim. Ela perde a força quando é transformada? A energia perde força quando é transformada? Quando a gente fala de uma energia sendo transformada em outra, o que pode acontecer é a gente ter parte dessa energia sendo transferida. Então, quando a gente fala, por exemplo, da energia térmica se transformando em energia mecânica, parte dessa energia pode ser dissipada, transferida, né, em outra forma de energia. Então, ela não está diretamente associada à força, né? A gente está com ela associada a trabalho, por exemplo, nesse conteúdo. Então, como que eu posso explicar para você, Ezequiel? Essa energia, que ele perguntou se ela perde força. Parte pode ser dissipada, então a gente tem que a energia conservada, então a energia total, ela tem que ser igual. Então pode ser que eu tenha uma energia térmica sendo transformada em mecânica, mas eu não consigo pegar toda a energia térmica, transformar em mecânica. Parte dessa energia ela é perdida para uma fonte, transferida para uma fonte fria, por exemplo. Então, se nós analisarmos, né, a energia térmica nesse caso, ela diminuiu, né? E eu tive a energia mecânica. Então, sempre pode ocorrer de parte dessa energia ser transferida. Só que o importante é que tanto a energia transferida, quanto a energia térmica, quanto a mecânica, no caso, a soma delas tem que ser igual, né? O tanto que eu tenho no meu sistema, ele vai ter que ser igual. Eu não posso perder, né? Essa parte dessa energia, ela precisa, a somatória delas precisa ser igual, porque nós temos a conservação de energia, né? Então, eu não posso destruir parte dessa energia, né? Então, toda a energia do sistema e a energia que entrou precisa ser igual. Quando a energia não pode ser transformada? Como a gente está falando de conservação de energia, não tem uma situação que ela não possa ser transformada, né? Ou ela está sendo transformada, ou ela está sendo transferida. E aí depende de cada um dos casos em relação a cada sistema que nós temos, né? Então, nós temos que analisar o sistema para compreender como essa energia vai ser transformada e no que ela vai ser transformada, né? Se ela vai ser transformada ou se ela vai ser transferida. Então, depende muito da situação que nós estamos analisando.
Toda energia tem perda de calor? Não necessariamente, né? Depende de cada situação. É que as que eu me lembrei, assim, consegui me recordar, são energias que pode acontecer de nós termos perdas de calor. Então, às vezes, quando a gente fala de energia química, energia elétrica, são energias que podem ocorrer na perda de calor, tá? Mas depende do sistema em que nós estamos analisando. Todos os que me vieram à cabeça no momento estão associados à transferência de calor, que é algo que está mais próximo do nosso dia a dia, né? Porque calor é uma energia que se transfere devido à diferença de temperatura. Então, no nosso cotidiano, nós temos muitas situações em que eu tenho diferença de temperatura. Mas, assim, de cabeça, não consigo lembrar em outra forma de transferência. Mas se eu lembrar, eu peço para o Victor postar para vocês. Mas não necessariamente, tá, Diego? Não é toda energia que se dá tem perda na forma de calor. Pessoal, então o estudo da energia ela é fundamental para compreender os fenômenos físicos. E ela está relacionada aos conceitos como energia cinética, trabalho e potencial, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Então, quando nós falamos esse termo, energia, é muito importante a gente entender que é uma energia que vai ser transformada. O equilíbrio térmico, ele cessa a transferência de... Uma dúvida que surgiu foi do Alex, né? Que ele perguntou assim, e quando houver equilíbrio térmico ou morte térmica, não seria uma limitação? O equilíbrio térmico, a gente está falando da transferência de energia térmica, né? Então, no equilíbrio térmico, quando eu falo de diferença de temperatura, no equilíbrio térmico acontece o quê? Que os meus corpos possuem a mesma temperatura. Então, eu não tenho mais transferência de energia térmica. Por quê? Porque tanto meu corpo A quanto meu corpo B possuem a mesma temperatura. Para que ocorra a transferência de energia térmica, eu preciso que haja diferença de temperatura. Então, se nós analisarmos da perspectiva da energia térmica, aí sim é uma limitação, porque daí meu corpo já atingiu o equilíbrio. Então, se ele já atingiu o equilíbrio térmico, então não tem mais transferência de energia térmica, porque para que ela ocorra, eu preciso ter diferença de temperatura. Espero ter conseguido responder a sua pergunta, Alex, mas realmente, quando a gente fala de energia térmica, que é a transferência de energia devido à diferença de temperatura, que é o que nós conhecemos como calor, uma limitação é o equilíbrio, né? Porque se meu corpo já atingiu o equilíbrio, significa que ele já possui a mesma temperatura. Se há a mesma temperatura, não temos a condição de diferença de temperatura para que ocorra a transferência de energia térmica de um corpo para outro. Mas daí nós teríamos que considerar que eu tenho um sistema isolado, que eu não vou ter mais transferência, que meus corpos já atingiram a mesma temperatura. Mas realmente, quando a gente pensa em equilíbrio térmico, aí nós realmente teríamos uma limitação. Bom, pessoal, continuando aqui. E aí nós vamos entrar num tópico que é bem legal, que é a energia cinética. E a energia cinética é uma energia que está associada ao movimento de um objeto. Então, todo corpo que está em movimento, ele tem energia cinética, porque a energia cinética ela depende do movimento que esse corpo se encontra. Então, quanto maior a velocidade que esse meu objeto tem, maior será a sua energia cinética. Então, quando o objeto está em repouso, sua energia cinética é nula, porque ele está parado. E a energia cinética, ela depende diretamente da velocidade da massa desse corpo. Então, quanto maior a velocidade que esse corpo tem, maior a energia cinética ele vai possuir. Porque a energia cinética, eu quero que vocês lembrem que é a energia associada ao movimento de um corpo. Então, para que haja energia cinética, eu preciso que esse meu corpo esteja em movimento, certo? Então, aqui, ó, isso aqui a gente compreende como massa. Se M representa a massa, o V é a velocidade e o E é a nossa energia cinética. Certo? Então, essa energia cinética, ela depende da massa
da velocidade. Então, quanto maior a velocidade desse corpo, maior vai ser a energia cinética desse corpo. Então, ela está diretamente relacionada com o movimento, tá, pessoal? Então, eu preciso que esse corpo esteja em movimento. Porque se o meu corpo ele estiver em repouso, significa que a minha velocidade é igual a zero. Porque ele está parado, né? Então, o que acontece, ó? Então, a minha energia cinética aqui, quando o meu corpo está parado, é zero. Então, para que ocorra energia cinética, eu preciso que esse corpo esteja em movimento. Então, podem guardar essa informação, ó, energia cinética ela está associada ao movimento de um objeto. Então, para que eu tenha energia cinética, esse corpo precisa estar em movimento. Então, todo corpo em movimento possui energia, e essa energia depende do estado de movimento que ele se encontra. Então, a energia cinética é a energia associada ao movimento desse corpo. Então, toda vez que eu tenho um corpo em movimento, eu tenho energia cinética. E ela vai depender da massa e da velocidade. Sempre no Sistema Internacional de Medida, tá, pessoal? No Sistema Internacional de Medidas, lembra que foi a nossa primeira aula de física? A unidade é Joule e ele representa 1 quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Metros quadrados por segundo ao quadrado? Porque a nossa velocidade está ao quadrado. Uma dica que eu sempre dou e sempre acontece, pessoal, vai fazer prova de física geral ou qualquer física, sempre coloquem unidade de medida. Então, guardem as unidades de medida, que esse Joule Então, lembrando, energia cinética é a nossa grandeza, Joule é a nossa unidade de medida. Sempre que forem fazer exercício de física, lembrem de colocar unidade de medida, pessoal. Não pode deixar de colocar unidade de medida. A falta de unidade de medida faz com que a resposta seja incompleta, né? Porque eu não sei de que grandeza você está se referindo. Se eu não tenho unidade de medida, não tem como eu dizer qual é a grandeza que você está se referindo, porque lembra que descreve a grandeza é a unidade e o valor numérico. Então, eu preciso desses dois para saber qual grandeza eu estou falando. Então, a unidade é Joule, equivale a 1 kg metro quadrado por segundo ao quadrado. Não esqueçam de anotar o que significa a equação, cada uma das informações. Então, a massa do corpo em quilograma, a velocidade em metros por segundo, tá? Continuando aqui, outra que geralmente gera um pouquinho de confusão, então caso vocês tenham dúvida, mandem lá para o nosso professor mediador. Energia potencial. A energia potencial está associada a uma energia que não apenas está atrelada ao movimento, mas é também quando um corpo está numa situação ao qual ele pode adquirir movimento. Então, ele tem potencial para começar a se movimentar, mas não se movimentou. A partir do momento que eu movimento, energia cinética. Então, imagine que esse corpo ainda não começou o movimento, mas ele pode vir se movimentar. Então, ele pode vir a ter energia cinética. Então, eu posso ter energia associada ao movimento. Então, essa energia que ainda não é um movimento, a gente chama de energia potencial, que é uma energia que está armazenada naquele corpo antes dele iniciar um movimento. Então, ela pode estar associada à posição que esse corpo está, sob a ação da gravidade, por exemplo, que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, o meu corpo está lá no ponto alto, por exemplo, o paraquedista. Ele está lá no helicóptero ou no avião. Ele não saltou ainda, mas ele está lá em cima. Então, eu tenho uma energia potencial gravitacional. Eu tenho uma energia ali armazenada devido à altura que ele se encontra, mas eu não iniciei movimento. Então, eu tenho uma energia potencial gravitacional ali. Não iniciei um movimento ainda. Pode vir se tornar uma energia cinética.
certo? Pois depende da posição do objeto em relação ao solo. Então, se eu falo de uma energia potencial gravitacional, estou atrelando a energia que aquele corpo tem e que pode vir se tornar energia associada ao movimento. Então, uma dica que eu sempre dou, que eu acho muito legal, é que quando a gente pensa em energia gravitacional, potencial gravitacional, é pensar lá naquele corpo lá no alto, por exemplo, paraquedista. Então, ele está lá no alto, não saltou ainda, ele está lá no avião olhando para onde ele vai saltar. Não saltou ainda, ele ainda não saltou, mas ele está numa altura já suficiente para pular. Então, ele está lá parado, pensando antes de pular. Aquela energia, enquanto ele está parado, não pulou ainda. É energia potencial gravitacional, uma energia ali armazenada, que depende dessa altura que esse corpo tem antes dele saltar. Aí, quando ele salta, eu tenho energia cinética. Então, eu tenho a minha energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Mas a energia potencial é o potencial daquele corpo em estar em movimento, mas ele ainda não está em movimento. Então, é uma energia armazenada. Ou quando a gente pensa no arco e flecha, eu puxei aquele elástico, então puxando antes de soltar a flecha. Eu não tenho o movimento da flecha ainda, mas aquela energia, a energia potencial elástica, ela está armazenada ali. Então, eu puxei, né, deformei ali o nosso elástico. Puxei ele, ainda não soltei. Eu tenho uma energia potencial elástica, porque aquele corpo ainda não, a minha flecha ainda não está em movimento, mas ela tem uma energia armazenada que uma hora, quando eu soltar aquela flecha, vai se transformar em um movimento. Então, eu vou ter energia potencial elástica sendo transformada em energia cinética. Então, a energia potencial é a energia que eu não usei. Ela está guardada, armazenada ali para mim usar essa energia em algum momento. O Alex perguntou como uma bobina induzida, né? Alex, em relação à energia que você está perguntando, caso seja, então sim. Retornando aqui. Então, por exemplo, é uma energia, quando esse corpo, vocês guardem isso, toda vez que eu falo de uma energia... Oh, meu Deus. Toda vez que eu falo de uma energia potencial, esse corpo, ele não, ó. Não está em movimento ainda, tá? Pensa assim que é uma energia armazenada. Depois eu vou mostrar isso para vocês num simulador, eu já deixei o link com o professor Victor. Depois eu mostro no simulador essa energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética no simulador, tá, pessoal? Por enquanto a gente não chegou lá ainda, mas logo mais eu vou mostrar isso no simulador para vocês. Então, uma energia que está armazenada ali, não iniciei o movimento. Então, é quando eu não tenho movimento desse corpo ainda. Aí eu tô falando de uma energia potencial. É o potencial daquele corpo iniciar seu movimento, tá? Pode ser tanto associada à deformação do corpo, quando a gente está falando de um sistema em que eu tenho mola, elástico, daí nós geramos a deformação da mola, ou geramos deformação do elástico. Então, por exemplo, quando eu penso no... Eu não sei se desenhar um arco e flecha. Mas quando a gente pensa aqui, ó, no arco e flecha, na flecha e no nosso arco. Quando eu puxo aquele elástico do arco, ainda não gerei movimento, né? Eu não sei desenhar um arco, gente. Mas eu imagino que seja algo mais ou menos assim. E aí nós temos a flecha aqui. Então, quando eu puxo esse elástico, aqui eu tenho uma energia armazenada. Eu não tenho movimento da flecha. Então, eu tenho uma energia potencial. Então, aqui é uma energia potencial. Por quê?
Quando eu puxo o elástico daquela flecha, eu tenho potencial de começar um movimento, mas ainda não comecei. É uma energia que está armazenada. No momento que eu solto, eu gero. Ricardo perguntou no caso do motor impulso magnético. Bom, se eu me lembro, nós teríamos a energia armazenada, que vai ser transformada em movimento. Se for pensando nisso, creio que sim. Ricardo, não posso te afirmar com toda certeza, tá? Então, quando ali, ó, a gente puxou o elástico, eu não sei o nome que se dá, mas o elástico ali da flecha. Não comecei o movimento ainda. Eu tenho uma energia armazenada, porque na hora que eu soltar ele, o que vai acontecer com a nossa flecha? Ela vai entrar em movimento. Seja para cair na nossa frente, ou seja para atingir lá do outro lado, vai gerar movimento. Então, quando a gente fala desse potencial, um potencial de gerar movimento, não gerei ainda, mas é uma energia que eu tenho armazenada que pode vir se transformar em um movimento. Então, pessoal, aí nós podemos também ter outras formas de energia, que era o que eu estava discutindo com vocês. Então, por exemplo, nós temos a energia interna, ou energia térmica, que está associada ao movimento das moléculas que compõem o sistema. Então, nós dizemos que quanto mais movimentadas estão aquelas partículas de um corpo, maior a energia cinética ela vai possuir. Maior a energia cinética, maior temperatura tem, né? Porque a temperatura é a energia cinética média das partículas que compõem aquele corpo. Então, quanto maior a temperatura, mais agitada. Então, maior a energia interna. E um exemplo disso que ele traz para nós é a panela de pressão. O que tem a panela de pressão? Você coloca água lá dentro, coloca algum alimento para cozinhar. Ligou no fogo, o que vai acontecer? Eu tenho uma diferença de temperatura entre a água da minha panela e o fogo. O que vai acontecer? Esse corpo vai receber calor, porque diferença de temperatura, transferência de energia térmica. À medida que esse corpo vai recebendo energia térmica, as partículas que compõem esse corpo vão ficando mais agitadas, mais agitadas, mais agitadas. Então, eu vou aumentando a energia interna que há dentro ali da panela de pressão. Então, isso é um exemplo. Nos motores a combustão interna, a gente tem energia térmica e ela é transformada em energia mecânica. Ou quando a gente fala do ciclo diesel, do ciclo de Otto, eu tenho o motor a combustível, eu misturo esse motor eu misturo combustível com ar. Aí eu gero acho que era uma compressão, gero compressão, coloco o calor lá dentro, porque eu faço a queima do combustível. Isso vai gerar uma expansão. Essa expansão gera movimento, que é um movimento mecânico. Parte dessa energia eu vou perder, por exemplo, depois que a gente usa esse gás, eu não consigo reaproveitar ele. Então, parte vai ser dissipada, e essa parte dissipada pode ser transferência em energia térmica ou outras formas de energia. Então, eu gerei energia mecânica e gerei energia térmica. Então, a combustão interna, que é uma energia térmica, ela é transformada em energia mecânica. A energia química, que pode ser transformada em energia térmica, ou em sistemas elétricos, com circuito com pilha, a energia química pode ser transformada em energia elétrica, né? Então, nós temos outras formas de energia. Quando nós falamos de hidrelétricas, de usinas eólicas, de usina nuclear, então eu pego uma forma de energia e estou transformando em outra forma de energia. Então, quando a gente fala de energia, temos que lembrar que não só na mecânica, como eu consigo visualizar isso na termodinâmica, na parte da eletricidade, do eletromagnetismo. Então, a energia é um tema que nós conseguimos visualizar em outras formas. Então, eu tenho não só a forma da energia potencial, não só a forma de energia cinética. Tem energia química, tem energia elétrica, tem energia química. Então, eu vou ter outras formas de energia ali. E aí, pessoal, eu coloquei um exercício para resolver com vocês, para nós conseguirmos visualizar a energia cinética, que eu acho que é uma forma da gente conseguir aplicar o que a gente está vendo em relação à energia cinética. Então, nós vimos ali a energia potencial e nós conseguimos agora fazer uma aplicação, tá? Não é um exercício muito difícil, pessoal, é o que eu sempre falo, né? Nós temos que tirar os dados, né, para entender
como funciona ali os cálculos, né? Então, eu sempre falo, primeira leitura, leitura dinâmica. Segunda leitura é uma leitura que eu tiro os dados. Aí eu vou para as contas. Mas antes da gente iniciar, o @mas012 perguntou: Prof, a energia potencial pode ser transformada em energia de choque? Quando o corpo em queda e parada de uma forma brusca, a energia de choque tem que destruir algo? Ah, tá, entendi o que você quis dizer. Se eu tenho um corpo em queda livre, a energia potencial gravitacional pode ser transformada numa energia de choque? O que nós temos? Quando eu tenho uma energia, um corpo em queda livre, eu vou mostrar isso mais adiante, que a gente vai fazer um exemplo no simulador. Mas quando eu tenho uma energia potencial gravitacional, o que vai acontecer? Essa energia ela vai ser transformada em uma energia cinética. Aí, posteriormente, essa energia cinética, quando esse corpo ele se choca com outro obstáculo, ela é transformada em outra energia. Né? Então, eu tenho uma transformação de uma energia potencial para uma energia cinética, e aí quando ele se choca, daí nós temos outra energia, né, que está associada ali, então, à colisão do nosso objeto com a superfície. Então, quando a gente fala de queda livre, eu começo com uma energia potencial gravitacional, porque é o potencial associado à altura que esse corpo se encontra e ao movimento que ele vai adquirir. A partir do momento que esse corpo entra em queda, daí a gente tem que a potencial vai sendo transformada em cinética. Posteriormente, quando ele se choca com outro objeto, daí nós temos outra forma de energia que a Pro agora não está lembrando o nome, mas sua linha de raciocínio está certa. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas masmo. Não tenho certeza, mas espero ter respondido a sua pergunta. Bom, quando o Matheus perguntou se pode haver excesso de energia. Nós temos energia sendo produzida e transformada, né? Então, nós temos uma conservação de energia. Eu não sei se eu diria que é um excesso de energia. Nós temos energia sendo transformadas em outras formas de energia, né? Eu acho que depende muito do que, como que eu posso dizer? Daquilo que nós estamos compreendendo por excesso de energia. Nós vamos ter energia ela sendo transformada em muitas formas de energia, dependendo do sistema que nós temos. Eu não diria que eu tenho um excesso, porque a quantidade de energia que entra no meu sistema vai ser igual à quantidade de energia que está sendo transformada e a quantidade de energia que está sendo transferida. Então, tudo que entra ou é transformado é transferido, ele não é destruído nem criado. Então, se nós pensarmos nessa linha de conservação, eu diria que nós não teríamos um excesso, porque tudo que entrou no meu sistema vai ser igual àquilo que foi transformado e transferido, porque eu não posso ter que eu vou criar energia ou que eu vou destruir energia. Eu preciso que haja um equilíbrio, tanto que entra tem que ser igual àquilo que é transformado com aquilo que é transferido de um corpo para o outro. Bom, vou vir aqui para o exercício. Caso surjam dúvidas, pessoal, não deixe de mandar no nosso chat. É muito importante as dúvidas de vocês, porque a dúvida de um muitas vezes é do outro, e às vezes é algo que não ficou muito claro na explicação, tá? Então não deixe de perguntar. Eu gosto muito de ver que vocês estão participando, porque é um sinal de que vocês estão assistindo a aula. Eu fico muito feliz. Então vamos ler o exercício. O exercício, eu vou levantar da cadeira, porque para mim é bem ruim escrever quando eu tô aqui sentada. Pessoal, então aqui, ó, nós vamos resolver um exercício associado à energia cinética de um corpo, tá? Então, nós vimos que a energia cinética é uma energia associada ao movimento desse corpo. Então, se eu tenho um corpo que está se movimentando, eu tenho energia cinética, certo? Então, ele diz assim, ó, um próton de massa m, de 1,67 vezes 10 a menos 27, está sendo acelerado em linha reta. Então, ele está em um movimento em linha reta. A aceleração aqui era para ter um igual. A minha aceleração é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. Em um acelerador de partículas, se o próton tem velocidade inicial de 2,4 vezes 10 a 7 metros por segundo e se desloca com 3,5 centímetros, então, assim,
esse próton está no acelerador de partículas e ele conseguiu, com uma velocidade de 2,4 vezes 10 a 7, se deslocar 3,5 centímetros. Ele quer que nós determinemos a velocidade e o aumento da energia cinética no próton. Então, vamos tirar as informações importantes. Deixa eu ver. Eu só vou diminuir a tela para conseguir... Não vai dar, pessoal, mas enfim. Então, ele diz assim, ó, um próton... Aqui, ó. Um próton de massa de 1,27 quilogramas. Informação importante. Então, eu tenho que a massa vale 1,67 vezes 10 a menos 27. Eu já vou aumentar a tela, tá, pessoal? É só para mim conseguir grifar e tirar os dados com vocês. Ele diz que ele está com uma aceleração de 3,6 vezes 10 elevado a 15. Então, percebam que nós vamos trabalhar com notação científica, viu? Então, a minha aceleração é de 3,6 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. Ele também nos diz que a velocidade inicial, então a velocidade que ele iniciou esse movimento, é de 2,4 vezes 10 elevado a 7. Então, a minha velocidade inicial é de 2,4 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Deixa eu até aumentar uma folha aqui para nós. Para a gente conseguir resolver. Aqui. E aí ele fala que ele se desloca 3,5 centímetros. E o deslocamento é igual a 3,5 centímetros. E o que eu quero saber? Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Velocidade e o aumento da energia cinética. Como que eu vou saber o aumento da energia cinética? Eu consigo medir o aumento da energia cinética se eu sei o quanto que eu tenho de energia cinética final e o quanto eu tenho inicial. Aí eu consigo ver quanto que essa energia cinética variou, certo? Deixa eu voltar a compartilhar para aumentar para vocês. Então, primeira coisa que eu sempre falo, pessoal, num exercício em que nós temos diversas informações, primeiro, antes de tudo, eu preciso verificar as minhas unidades de medida. Por que eu preciso verificar as minhas unidades de medida? Vejam, massa em quilogramas, aceleração em metros por segundo ao quadrado, velocidade em metros por segundo ao quadrado e deslocamento em centímetros. Posso ter um deslocamento em centímetros e uma velocidade em metros por segundo. Lembra? A velocidade é o tanto que eu ando pelo tempo que eu levo. O tanto que eu estou andando está em metros. Então, a minha distância, meu deslocamento, também precisa estar em metro. Porque o tanto que eu ando pelo tempo que eu levei é a velocidade. Então, o meu deslocamento associado à velocidade está em metros. Então, eu preciso que meu deslocamento ali do meu próton também esteja em metros. Então, nós vamos dividir. E deixa eu trocar a cor da caneta. Eu preciso que também esteja ali em metros, tá? Talvez não vai dar para escrever na cor que eu quero. Vamos continuar aqui. Então, eu tenho que dividir por 100. Isso vai dar 0,035 metros. A primeira coisa que ele quer que sejamos capazes de descobrir é a minha velocidade. Minha velocidade final, que eu não sei. Certo? Então, o que nós temos de informação? Eu sei o quanto vale o seu deslocamento, sei a velocidade inicial, mas não sei tempo. Qual é a equação que a gente viu lá nas nossas últimas aulas que eu consigo calcular
Velocidade sem saber o tempo, mas sabendo aceleração, deslocamento e velocidade inicial. É a nossa equação de Torricelli, né? Em que a velocidade ao quadrado, final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a minha aceleração, vezes o meu deslocamento, certo? Então, a velocidade final ao quadrado é o que eu quero descobrir. A minha velocidade inicial eu sei quanto vale, que é 2,4 vezes 10 elevado à sétima. Tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes a minha aceleração, que é 3,6 vezes 10 elevado a 15, vezes ainda a nosso deslocamento, que é 0,035. Certo? Então, a minha velocidade ao quadrado. Pessoal, quando eu tenho um termo elevado ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso número e vou elevar ao quadrado. Então, 2,4 ao quadrado é 5,76. O que eu faço? Vou repetir a base 10. E aí, o que nós vamos fazer? 7 vezes 2, tá? Então, eu vou multiplicar os nossos expoentes. Mais, aí eu vou fazer 2 vezes 3,6 vezes 0,35. Tudo isso vai dar 0,252 vezes 10 a 15. Velocidade ao quadrado vai ser igual, então, 5,76 vezes 10 elevado ao 14, porque eu vou fazer 7,2 vezes 2. Toda vez que é um termo elevado ao quadrado, eu pego o meu expoente da base 10, que é esse 7, e vou multiplicar pelo expoente que está levando ao quadrado. Ou ao terceiro, depende, né? E eu vou arrumar isso aqui. Para arrumar, eu vou andar com essa vírgula uma casa para cá. Se eu ando da esquerda para a direita, eu vou diminuir. Então, vai ficar 2,52 vezes 10 elevado a 14. Então, a minha velocidade ao quadrado vai ser igual a 5,76. Ó, por que eu coloquei todo mundo na base 14? Porque se eu tenho uma soma, eu preciso que o meu expoente da notação seja o mesmo. Porque daí eu só somo os valores numéricos e repito a base 10. Isso vai ser igual a 8,28 vezes 10 elevado a 14. Então, eu somei 5,76 com 2,52 e só repeti a base, porque já estavam com o mesmo expoente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o quadrado do meu V. Então, vai ficar 8,28 vezes 10 elevado a 14. Quando nós temos que eu tenho um termo, um expoente elevado ao quadrado, o que eu vou fazer? Então, imagine assim, que isso aqui é a minha notação científica. Esse A, eu vou tirar a raiz. E o meu N, o que eu vou fazer? Eu vou fazer N dividido por 2. Então, eu vou fazer 14 dividido por 2, tá? Então, o meu V vai ser igual a 2,87 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Conseguimos achar a velocidade final. Então, consegui achar a resposta da letra A. Agora, a gente vai fazer o cálculo da letra B. E eu quero saber essa diferença de energia cinética. Se eu quero saber essa variação, eu preciso o quê? Achar a energia cinética inicial e a energia cinética final. A minha energia cinética, ela nada mais é do que meio de mv². Certo? Então, eu só vou agora fazer o cálculo, só substituir os dados, tá? Então, eu vou primeiro calcular a energia cinética final. Então, ó,
fazer só assim para vocês saberem que eu tô na B. Energia cinética final vai ser igual a meio de mv final ao quadrado. Então, eu vou usar essa velocidade aqui que a gente acabou de encontrar. Então, a energia cinética final vai ser igual a meio. A massa a gente viu que é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Vezes a velocidade que a gente acabou de descobrir. 2,87 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado. E a mesa tá travando um pouquinho, pessoal. Tá. Energia cinética final. Eu vou repetir o meio, vou repetir a massa. E vou resolver o quadrado. Pessoal, eu acho que a mesa, ela não tá respondendo de imediato. Não sei se tá aparecendo para vocês. Eu acho que é o tempo de resposta da mesa tá travando, tá? Então, eu vou escrever e vou fazendo pausa para vocês conseguirem ir acompanhando, tá? Então, ó, deu 1,67 vezes 10 é menos 27. Eu vou repetir, deixei a massa aqui parada. O que nós vamos resolver primeiro? Aquilo que está dentro do parênteses ao quadrado. Então, o que nós fazemos? 2,87 vezes ele mesmo, que é o que a gente já tirou a raiz, que a gente sabe que é 8,28. Vezes, toda vez que é ao quadrado, eu multiplico os expoentes. Então, eu vou fazer 7 vezes 2, que dá 14. Então, a minha energia cinética final vai ser igual a meio. E o que eu vou fazer? Como é multiplicação, eu somo os valores dos expoentes. Então, eu vou fazer primeiro 1,67 vezes 8,28, vai dar 13,82. Vou repetir a base, que é a base 10. E vou fazer menos 27 mais 14. Aí a minha energia cinética final vai ser igual a meio de 13,82 vezes 10 elevado a menos 13. Agora, eu vou dividir esse 13,82 por 2. Multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo, né? Não preciso dividir o expoente por 2, tá? Só o valor numérico. Se fosse uma notação científica dividido por uma notação científica, daí a gente mexe com o expoente da base. Mas como eu não tenho notação por notação, eu só vou dividir o valor numérico, tá? Isso vai ficar igual a 6,91 vezes 10 elevado a menos 13. Joule. Agora, a gente vai calcular a energia cinética inicial. A energia cinética inicial vai ser igual a meio da minha massa vezes a velocidade ao quadrado, certo? Aí, o que nós temos lá? Vai ser energia cinética inicial igual a meio de 1,67 vezes 10 elevado a menos 27, vezes o nosso 2,4, que é a velocidade inicial do exercício,
vezes 10 elevado a 14. Não, a 7. Tudo isso ao quadrado. Então, energia cinética inicial é igual a meio de 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. E vou resolver o que está aqui dentro. Então, toda vez que é elevado, eu resolvo o valor numérico. Então, 2,4 vezes 12,4, que é igual ao que a gente viu anteriormente, 5,76 vezes 10. E vou multiplicar o 7 por 2. Que vai ser 14, então. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou multiplicar 1,67 por 5,76, que vai dar 9,61, vezes 10. Aí, vou fazer menos 27 mais 14. Então, a minha energia cinética inicial vai ser igual a meio vezes 9,61 vezes 10 elevado a menos 13. Então, a minha energia cinética inicial vai ser igual a 4,81 vezes 10 elevado a menos 13. E aí, como a gente quer saber essa diferença, né, da energia, jogue, né? Eu vou fazer a final menos a inicial e eu consigo ver o quanto variou a energia cinética. Então, eu vou fazer a variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, a variação da energia cinética vai ser igual a 6,91 vezes 10 elevado a menos 13 menos 4,81 vezes 10 elevado a menos 13. Então, a variação da minha energia cinética vai ser de 2,1 vezes 10 elevado a menos 13, porque como é uma subtração e estão na mesma base, eu só vou fazer um valor numérico vezes menos o outro. Então, vai dar 2,1 vezes 10 elevado a menos 13 joules. Esse exercício, ele é um exercício tranquilo. Qual a dificuldade dele, pessoal? É nós trabalharmos com a notação científica e retirada dos dados. Fora isso, a parte do cálculo matemático é a parte que é mais complexa, né? A retirada dos dados foi tranquilo, a gente foi tirando e deu para entender no que nós íamos usar de fórmulas. Agora, a parte difícil ficou realmente associada à notação científica, aos cálculos matemáticos. Mas é sempre lembrar, se eu tenho multiplicação, faço a soma das minhas bases 10. Se eu tenho divisão, a base de baixo subtraindo a de cima. O Jefferson perguntou se a variação da energia final menos a inicial pode ser um valor negativo. Se sim, indicaria que o corpo está perdendo velocidade? Nós vamos ver isso já no final da aula. Mas quando a gente fala da energia cinética, a gente está pensando na energia final menos a inicial. Pode acontecer de dar negativo? Pode ser que aconteça, depende da situação. Mas nós vamos ver isso com mais calma quando a gente for analisar o teorema da energia cinética. Daí eu consigo responder essa sua pergunta. Mas, por exemplo, quando nós formos falar ali da energia elástica e da energia potencial, vai acontecer da gente ter, por exemplo, a energia negativa. E aí, isso vai relacionar com o tipo de movimento que nós temos. Mas já nós vamos chegar lá. Aí vocês vão conseguir entender mais ou menos o tipo de movimento que nós estamos tendo e o sentido desse movimento.
Excelente pergunta, Jefferson. Pessoal, então vou dar continuidade antes que não dê tempo, mas vai dar tempo. Sempre fiquem tranquilos, toda vez que a nossa aula não der tempo de eu terminar o conteúdo, eu faço daí aula extra, tá? E falando em aula extra, até amanhã ou quarta-feira o Victor vai postar para vocês o conteúdo da nossa aula extra, tá? Então fiquem bem tranquilos em relação a isso. Se não der tempo, tem aula extra, eu gravo ou no sábado ou no domingo. Até segunda o Victor tem acesso, ele faz a edição do vídeo. Até terça, no mais tardar quarta, ele posta para vocês. Espero que vocês estejam assistindo nossos vídeos de aula extra, tá, pessoal? Então, aproveitem as aulas ao vivo e tirem as dúvidas de vocês. Claro que vai acontecer em algumas situações que eu não consiga responder todas as perguntas de vocês pela questão do tempo, tá? Mas aquilo que eu não consegui responder e vocês mandarem no chat, ou depois vocês quiserem mandar, fale com o professor mediador, eu tento responder para vocês ao longo da nossa aula que eu faço gravada, a aula extra, tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar do trabalho de uma força constante em um deslocamento retilíneo. Lembra que o deslocamento retilíneo é aquele deslocamento que acontece em linha reta, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de transformação ou transferência de energia mecânica, significa que há uma força atuando sobre esse corpo. Lembra que se a gente não tem, lá da primeira lei de Newton, que um corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ao menos que uma força atue sobre ele. E na dinâmica dizia que se nós temos uma força resultante diferente de zero, nós temos um corpo em movimento, certo? Então, se eu não tenho uma força atuando nesse corpo, esse corpo continua parado, ou no mesmo movimento que ele estava anteriormente. Então, toda transformação ou transferência de energia mecânica, há uma força atuando sobre esse corpo ao longo de um deslocamento, indicando a relação que existe entre a força e a variação de energia, que foi uma pergunta até que surgiu no nosso chat. Então, as transformações de energia, elas estão sempre associadas a uma ação de uma força. E uma força que vai gerar deslocamento. E isso é o que nós definimos como trabalho. Então, o trabalho de uma força é uma grandeza que depende da intensidade da força e do deslocamento gerado. Então, se, por exemplo, eu pego aquela mesa... Vocês não estão vendo essa mesa, né? Então, imagine que eu tenho esse banco. Eu vou levantar o banco, ou eu vou puxar esse banco ao longo de uma linha reta, porque a gente está falando de uma força constante em linha reta. Então, se eu estou puxando esse banco, a gente está falando de um deslocamento, certo? Só que para que eu puxe esse banco, levante o banco, ou arraste esse banco, o que eu preciso fazer? Uma força. Caso contrário, ele vai permanecer em repouso. Só que daí o tanto que eu desloco esse corpo, esse banco, quando eu puxo ele, ou quando eu levanto ele, está associado ao que? Ao nosso trabalho. E nós utilizamos muito o termo trabalho no nosso cotidiano. Nós falamos que nós trabalhamos muito. Trabalho sempre associado a uma força, algo que exige muito, né? Então, no nosso cotidiano, nós usamos esse termo nesse sentido, né? Então, o trabalho de uma força constante, um deslocamento retilíneo, ele está associado ao tanto de força que eu apliquei naquele corpo para gerar deslocamento em relação àquele corpo, tá? Então, quando a gente fala de um trabalho constante em um deslocamento retilíneo, ele está associado, então, a essa força que atua sobre esse corpo ao longo do deslocamento. Mas se nós estamos falando de deslocamento retilíneo, nós estamos pensando numa força que acontece no mesmo sentido desse deslocamento, tá? Então, na física, o trabalho, ele, diferente daquilo que nós associamos no nosso dia a dia, ele ocorre quando uma força atua enquanto esse corpo está se deslocando. Então, enquanto tem um corpo se deslocando, eu estou aplicando uma força sobre ele para gerar esse deslocamento. Caso contrário, como nós já vimos na primeira lei de Newton, esse corpo vai ficar em movimento retilíneo uniforme ou ele vai ficar em repouso. Então, se eu quero gerar movimento, se eu quero que esse corpo continue se deslocando, eu preciso aplicar uma força sobre ele. Quando a força ela não está na mesma direção do movimento, é necessário considerar os seus componentes, que vai acontecer. Lembra que a gente fez decomposição da força, né? No eixo X, no eixo Y. Eu gravei para vocês 2 exercícios com esse tipo de situação. Então, nesse sentido, a gente vai estar considerando uma componente da força no
direção do deslocamento. A gente está olhando para o nosso F de X, tá? Então, nesse caso, a gente está olhando para a força associada ao eixo X. Então, imagine que aqui eu tenho o eixo Y e aqui o eixo X. Se o meu deslocamento acontece no eixo X, a força que eu estou considerando é a força que atua no eixo X, tá? E a força que atua no eixo X é a força associada ao deslocamento. Aí, aqui, eu quero muito que vocês fiquem atentos a algumas situações. E eu acho que... Ah, eu confundi aqui, ó. Peraí. Só um momento, pessoal, que a minha tela travou. Então, quando a gente fala do trabalho de uma força constante, eu estou considerando somente a força que atua no eixo em que esse deslocamento acontece, tá? Só deixa eu apagar aqui, que é o Y. Eu vou duplicar aqui só para mim poder fazer um desenho para vocês aqui. Vou manter isso aqui. E é bem interessante para a gente ver uma situação aqui, ó. Então, aqui eu tenho o eixo Y, o eixo X. E aqui, então, o que eu vou considerar? Como o deslocamento, tá vendo? Ó, que a minha posição inicial e a posição final tá no nosso eixo X. Então, só me importa a força que tá atuando no eixo X, tá? E aí eu quero mostrar para vocês 3 situações quando a gente tem trabalho de uma força constante. Quando acontece da gente ter o nosso trabalho igual a zero, quando nós temos o maior valor que esse trabalho pode assumir e quando temos um trabalho negativo, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala, quando nós temos assim, ó, para o nosso cosseno igual a 0 graus, que é quando eu tenho que a minha força, que gera o movimento, está na mesma direção do deslocamento. Então, nós temos que o nosso trabalho, que é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, nesse caso, é quando eu consigo ter o maior trabalho. Por que o maior trabalho? Porque cosseno de 0 é igual a 1. Então, nesse caso, isso aqui vai ser igual a 1. Então, a força vezes o deslocamento vai ser o trabalho realizado por esse corpo. Agora, quando nós temos que o nosso cosseno é igual a 90 graus, isso é igual a 0. Então, é quando, por exemplo, eu tenho a força perpendicular ao deslocamento. É quando a força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus. Aí, nesse caso, o meu trabalho é nulo. Tá? Então, aqui, ó, vai zerar. O meu trabalho vai ser igual a 0. Agora, quando eu tenho que o meu deslocamento está num sentido e o meu trabalho está no outro, aí, nesse caso, eu tenho um trabalho negativo. Então, a força está num sentido, o deslocamento está em outro sentido, aí o nosso trabalho é negativo. Isso acontece quando? Quando o nosso cosseno é de 180 graus. Então, eu tenho menos 1. Aí, nesse caso, é como se eu tivesse isso aqui, ó, força apontando para um sentido e o deslocamento para outro sentido. Aí, nesse caso, o meu trabalho ele vai assumir um valor negativo. Daí vai dar força vezes deslocamento. Só por um indicativo que força é um vetor, né?
Certo, pessoal? Essa parte aqui é bem tranquilo. Mas esses casos já poupam vocês na hora de fazer exercício. Então, toda vez que você sabe que o deslocamento e a força estão no mesmo sentido, maior valor de trabalho eu posso ter. Todas as vezes que eu tenho que a minha força e o meu deslocamento estão perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus, aí nesse caso eu não tenho trabalho, é nulo. Então imagine que eu quero gerar um deslocamento no meu banco para a esquerda. Mas eu não puxo, eu não gero uma força no sentido do deslocamento. Eu estou puxando para cá. O que acontece? Não há movimento. Eu estou puxando o banco para cá e o deslocamento está indo para lá. Então, meu trabalho realizado nesse caso é nulo. Agora, se eu puxo para cá e o movimento está para lá, aí o trabalho é negativo. E se eu estou empurrando no mesmo sentido que acontece o movimento, aí o nosso trabalho ele assume um maior valor, tá? Por exemplo, força de atrito, a dúvida do Arthur. Em qual situação ocorreria força e deslocamento em sentidos opostos? Um exemplo disso é a força de atrito. A força de atrito não é uma força que ocorre no sentido contrário ao nosso movimento? Então, nesse caso, nós temos uma força que está contrária ao deslocamento. A força de atrito, ela sempre está contrária ao sentido do movimento. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos um trabalho negativo. Porque a força que eu aplico está contrária ao deslocamento desse meu corpo. Boa pergunta, Arthur. Bom, continuando aqui, acho que nós temos tempo de falar um pouquinho do trabalho de uma força variável. Tudo certo nessa parte de trabalho de uma força constante? Conseguiram entender certinho? Pessoal, eu quero muito usar o simulador com vocês. Mas se não der tempo, eu uso no vídeo com vocês e eu vou pedir para vocês também manusearem ele, porque o Victor vai disponibilizar o link. Daí, se não der tempo de fazer hoje na aula, quando vocês forem assistir a nossa aula gravada, por favor, abram o link do simulador para vocês entenderem também. Mas só para a gente ter uma deixa do simulador, o que eu falei para vocês era... Aqui, ó, pessoal, é só para a gente ver bem brevemente, mas depois na nossa aula gravada eu mostro com maior detalhes, explico para vocês exatamente como funciona a energia potencial gravitacional e a cinética e a da mola, tá? Mas aqui imagine uma situação, eu tenho uma pista de skate e o nosso skatista ele está lá em cima, ele ainda não está em movimento. Se ele ainda não... Deixa eu ver se eu consigo deixar o gráfico ali para vocês. Ó, então eu tenho um gráfico da cinética, potencial, térmica e energia total do meu sistema. Então imagine o seguinte. Aqui em cima, a minha energia potencial está sendo igual à minha energia total. Não tem movimento ainda. Eu só tenho ele lá numa dada altura. E esse meu corpo, ele tem um potencial de se movimentar, certo? Então, ele tem uma energia potencial gravitacional, porque ele está numa altura elevada. A partir do momento que eu solto o nosso skatista, o que está acontecendo? A energia potencial, ela está se transformando em energia cinética. E aí, quando ele começa a subir, a nossa energia cinética começa a se transformar em energia potencial. E quando ele está lá em cima e eu ainda não iniciei o movimento, é quando eu pego toda a energia armazenada, é potencial gravitacional, porque ele tem uma altura, então eu tenho toda aquela energia armazenada ali naquele corpo, que ele tem um potencial de começar a se mover. A partir do momento que nós soltamos o skatista, o que acontece? Toda a minha energia potencial, à medida que ela diminui, a cinética começa a aumentar. Aqui eu tenho um sistema idealizado, é como se eu não existisse atrito, que não é o comum no nosso dia a dia, a gente não tem isso na prática. E aí, ó, ele começa a se movimentar, e aí quando ele começa a subir, a minha cinética diminui e a potencial aumenta, porque nós começamos a adquirir altura, e o meu corpo começa o quê? A perder velocidade. E aí a cinética vai diminuindo e a potencial vai aumentando.
Agora, se a gente pensa num sistema realmente real, o que eu tenho? Atrito. Então, quando ele está lá em cima, paradinho, eu tenho a nossa energia potencial gravitacional lá em cima. Por quê? Porque ele não iniciou o movimento. Então, eu tenho um potencial, uma energia armazenada para gerar movimento. A partir do momento que eu solto o nosso skatista, o que está acontecendo? Vou colocar em câmera lenta. O que acontece? A minha energia potencial está se transformando tanto em cinética, mas como a nossa rampa ali ela tem atrito, que é uma força contrária ao movimento, parte dessa energia está se dissipando em energia térmica, que é desse contato das rodinhas do skate com a nossa superfície. Então, ela vai aquecer e parte dessa energia vai se dissipar na energia térmica. Enquanto o meu corpo, ele tá... O Massara perguntou assim, se a gente considerar o skatista dar um impulso com o pé, trabalharia a energia potencial e energia elástica. Então, a energia potencial gravitacional é energia associada à altura. Então, se ele está parado a uma determinada altura, aí eu tenho energia potencial gravitacional. Deixa eu ver se o... E quando a gente fala da força, da energia potencial elástica, quando a gente está comprimindo ou esticando um elástico ou uma mola. Então, quando a gente pensa em altura potencial gravitacional, se eu penso em compressão ou esticar uma mola, daí a gente está falando de energia elástica, tá? Então, nesse caso do skatista, a gente está pensando em energia potencial. Então, eu coloco ele lá em cima da minha rampa de skate, ele está paradinho. A partir do momento que ele vira o skate para descer a minha rampa, aí eu tenho energia potencial sendo transformada em cinética. Por que cinética? Porque ele tem movimento. Então, enquanto o corpo está parado, é potencial, porque ele tem o potencial de começar a se movimentar. A partir do momento que ele se movimenta, daí nós temos cinética, porque daí é a energia associada ao movimento desse corpo. Pessoal, eu agradeço muito, porque vocês sempre estão participando das aulas e eu fico muito feliz com a participação de vocês. A nossa aula, infelizmente, chegou ao final e passa muito rápido o tempo. Eu fico muito contente que vocês mandam mensagem, fazem perguntas, mas infelizmente a nossa aula chegou ao fim. Então, aquilo que não deu tempo de eu explicar para vocês, eu vou estar explicando na nossa aula gravada, né, que é a nossa aula extra. E aquilo que vocês sentirem de dúvida do que já foi explicado, mandem para o Victor, que caso dê tempo eu respondo na nossa aula gravada, tá, pessoal? Eu agradeço imensamente pela participação de vocês, por mandarem sempre perguntas no chat. Isso realmente faz a aula ela crescer em qualidade e em conteúdo, tá? Então, continuem mandando as mensagens, continuem participando. Toda dúvida nas nossas aulas ao vivo, encaminhem para o nosso professor mediador. E continuem assistindo as nossas aulas ao vivo. Eu encontro vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas. E no domingo eu gravo para vocês a nossa aula referente ao finalzinho da aula de hoje, que não deu tempo de nós concluirmos, que daí eu faria 2 exercícios. Pessoal, daí na nossa aula gravada eu vou deixar um desafio para vocês resolverem um exercício para mim, tá? Então é isso, eu agradeço muito a participação de vocês. A minha sugestão, quando vocês forem assistir a nossa aula extra, é que vocês tentem resolver o exercício antes de mim. Então, eu explico o conteúdo, quando eu for fazer o exercício, vocês pausem o vídeo, tentem fazer, façam a lápis, e aí, quando eu for fazer, vocês vão corrigindo a caneta, para vocês conseguirem verificar onde estão os principais erros, aonde vocês estão se perdendo na realização do exercício. Qualquer dúvida, vocês não esqueçam de mandar para o nosso professor mediador. Muito obrigada pela participação de vocês. Vejo vocês na segunda-feira que vem, às 19 horas. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.